Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente da Lei 11.101 do ano de 2005, né? Ou seja, a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Lembrando que até o presente momento nós já falamos no tópico 1, um tópico introdutório, né? Nada mais, nada menos do que o conceito e as hipóteses aí de incidência. Entramos no tópico de número 2, falando do processo falimentar. E em processo falimentar, ventilamos, né, as fases do processo, trouxemos os legitimados ativos e passivos, ventilamos com vocês por demais as situações de competência, né? Falamos dos princípios que alicerçam, que servem de lastro para o estudo da falência e recuperação judicial, no caso economia, né, e celeridade processual, e ventilamos aí as hipóteses de insolvência que pode ser confessada ou presumida. Entramos no tópico de número 3, que diz respeito ao procedimento propriamente dito, né? E falamos da petição inicial, das defesas do devedor e paramos na sentença declaratória de falência. A partir de agora, quero dar continuidade a essa sentença declaratória de falência, mas quero falar despacito, quero falar estilo Luiz Fonsi, né? Então, vamos dentro de sentença declaratória de falência, depois dos requisitos para a sua existência, falar do tópico, né? Aqui dentro, 3.3.3. Que loucura, prof! O que você vai falar? Eu vou falar dos efeitos da sentença declaratória. Então, efeitos da sentença declaratória. Prof, esses efeitos podem ser classificados em quantas áreas, né? Em quantas partes? E eu já vos antecipo, ela poderá ser ventilada em 3 partes, né? Ou seja, porque 3 é mágica, Pai, Filho e Espírito Santo, é Isis, Osíris e Horus, é Zeus, Hades e Poseidon. Que loucura! Então a gente pode ver, na verdade, né? Olha que interessante, os efeitos dessa sentença, primeiro, com relação ao falido, né? Segundo, efeitos da sentença declaratória com relação aos credores e derradeiramente, né, efeitos da sentença declaratória com relação aos contratos. Então, falido, credores, contratos. Falido, credores e contratos. Contratos do falido, né? Então, mais uma vez, só para ficar mágico, falido, credores e contratos. Vamos lá, então, primeira parte, sentença, né, declaratória, efeitos dessa sentença declaratória com relação ao falido. Com relação ao falido, são quantas? São quantas, né? Os efeitos aí que a gente pode trazer. São 3 os efeitos com relação ao falido, porque 3 é mágico, né? Isso é Harry, Rony e Hermione, é Han, Luke e Leia, né? É Aragorn, Legolas e Gimli. Ou seja, nós temos 3 efeitos aqui com relação ao falido. O primeiro efeito é a indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens? Exatamente, indisponibilidade dos bens. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o sujeito, quando ele fale, né, ele vai ter que pagar, ou seja, todos os credores. É essa a ideia da falência. E com o que ele paga? Com o seu próprio patrimônio. Então ele vai ter que pagar com o seu patrimônio todos os credores? Exatamente. E o que ele começa a fazer? Ele começa a realizar, né, uma das hipóteses de insolvência. Qual o ato de insolvência, né? Aqueles atos de falência. E um dos atos de falência, muitas vezes, é a dilapidação do patrimônio. Ou, se vocês preferirem, é aquela fruta cítrica, não é isso? Onde o sujeito começa a ocultar os bens, né? Não é acerola, começa com a letra L e termina com laranja. Ou seja, ele começa a ocultar os bens, né, no patrimônio de laranjas. Que interessante. Para evitar esse tipo de situação, que muitas vezes acontece, ele vai ter com a sentença declaratória a indisponibilidade dos seus bens. Ou seja, ele não mais poderá, então, movimentá-los com o seu bem entender, né, ao seu alvedrio, ou seja, de acordo com a sua liberdade. Não há mais essa possibilidade. Indisponibilidade dos bens. Segundo efeito que a gente pode trazer com relação aos falidos é o que é, prof? É a inabilitação. Ou seja, aquele sujeito não mais poderá exercer a atividade empresarial. E por que não mais? Porque ele demonstrou já anteriormente que ele não sabe gerir os bens, né? Ou seja, até por isso que ele está falindo, até por isso que muitas vezes ele está quebrando. É óbvio que eu estou falando, né, de uma gerência sem levar em consideração fatores exógenos, como, por exemplo, a pandemia, né? Mas, de qualquer maneira, vamos falar daquela situação do sujeito que não sabe gerir adequadamente os bens. O que acontece? Ele, para evitar que a dívida vá se alargando com o perfazer do processo, ou seja, que a dívida vá crescendo, como se tornando uma verdadeira bola de neve, uma verdadeira avalanche, ele então estará inabilitado para o exercício dessa atividade empresária, né? Isso se encontra no artigo 102 da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então, ele não poderá mais exercer a atividade empresária. Mas até quando? Forever, prof? Para sempre? Até que ele morra, até que a criatura conheça o Criador, vê a grama não ser por baixo,
baixo, visto o paletó de madeira, faço o último suspiro, né? Vai em direção à luz, deixa o plano carnal e vai de encontro ao planetário, né? Que loucura! Claro que não, gente. Essa inabilitação do exercício da atividade empresarial, ela surge com a sentença declaratória de falência, mas ela vai até a sentença de cumprimento das obrigações do falido. Então é da sentença declaratória até a sentença de cumprimento das obrigações do falido. Durante esse período, durante esse interstício, durante esse ato, obviamente, ele estará impedido, né, de exercer a atividade empresária. Inabilitado, artigo 102, né, da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Já vimos, então, dois dos efeitos dessa lei, né, desde os efeitos relacionados ao falido. E qual que é o terceiro efeito? O terceiro efeito, né, e último efeito que a gente pode trazer com relação ao falido diz respeito ao quê? Diz respeito à dissolução da pessoa jurídica. A pessoa mística, o Walter Mercado, liga já, ela deixa de existir. Dissolução, né? Dissolução. Começa, então, a se dilapidar essa PJ. Tudo bem, tudo tranquilo. Aqui dentro dessa dissolução da pessoa jurídica, eu quero fazer algumas observações. Observações essas que muitas vezes surgem nos certames. Certames que eu falo é prova de ordem, né? Certames que eu pontuo também prova de concursos públicos. Quais são essas duas observações a serem trazidas, a serem ventiladas? Primeira delas, diz respeito àquelas empresas que os sócios eles têm uma responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada. Mais uma vez, responsabilidade ilimitada. O que acontece? O seguinte, gente, se um dos sócios fale, né, dentro dessa responsabilidade ilimitada, os efeitos da falência vão ser estendidos para todos os demais sócios. É uma proposta Backstreet Boys. Anotem aí. Por que Backstreet Boys? Porque abarca everybody. Yeah, yeah. Ou seja, pega todo mundo. É tipo Capitão Nascimento. Pega um, pega geral. Não é isso? Ou seja, tropa de elite, osso duro de rua. Né? Que interessante, prof. Então pegou um, pegou todos. Exatamente. E isso está talhado, está esculpido no artigo 81 da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então, se for responsabilidade ilimitada, abarca todos os demais sócios. Eu sei que uma das perguntas que surgem é a seguinte: se ela é responsabilidade ilimitada, abarca todo mundo. E se ela for responsabilidade limitada? Se ela for responsabilidade limitada, pelo menos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem reconhecido a possibilidade do quê? Da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, da teoria do disregard theory, do lifting the veil, né? Ou seja, que a partir do Código de Processo Civil de 2015 tornou-se uma forma, né, um mecanismo de intervenção de terceiros. Que interessante, que bacana, né? Vamos então para a nossa segunda observação. Notem, são duas observações. Então, quando vocês colocarem observação, coloquem um chifrinho, porque é capiroto. Coloquem um chifrinho, porque é dutinhoso. E sai daquelas nossas tríades mágicas, né? Como, por exemplo, o pica-pau. Ou seja, tríade mágica. Show de bola. Segunda observação que eu tenho para trazer para vocês. Qual que é? A seguinte. Gente, vocês já estudaram a administração, direito administrativo, né, e tudo mais. Vocês viram que um dos princípios expressos do direito administrativo é o princípio do que? Eficiência, né? Princípio de eficiência que foi cunhado, trazido aí pela Emenda Constitucional 19 do ano de 98. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, eficiência hoje é um princípio expresso da administração pública, entendi? Hoje, eficiência, então, é um princípio que a gente pode falar, cunhado na nossa Bíblia Política, no artigo 37. Beleza, tô entendendo. Em razão dessa eficiência, surge a possibilidade da atividade administrativa ser prestada de maneira descentralizada. Tudo bem. Então é possível a descentralização da atividade administrativa. Show. Como que eu faço isso? Eu posso me valer de pessoas já existentes, e daí eu falo de concessão e permissão de serviço público. Tudo bem. Então, se eu estou me valendo de pessoas que já existem, concessão e permissão, como eu posso criar uma entidade, né? Alguém da administração indireta, como a autarquia, uma fundação ou uma empresa estatal. Lembrando que empresa estatal é empresa
pública mais sociedade de economia mista. Então, eu posso criar essas pessoas, né, para a atividade, para então prestarem a atividade decorrentes da administração pública, buscando sempre interesse público primário. Tá, tudo bem, prof, mas não estou entendendo onde você quer chegar. Eu explico, né? Primeiro detalhe, se eu crio uma pessoa da administração indireta, é preciso lembrar que esses membros, né, principalmente das empresas estatais, eles não podem falir. Então, empresa pública e sociedade de economia mista não falem, né? Empresa pública e sociedade de economia mista não falem. Tudo bem, elas não quebram, né? Ou seja, não tem esse problema. Vimos isso em incidência no nosso tópico de natureza introdutória. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Eu estou, né, cedendo essa atividade por intermédio de uma concessão. E essa empresa que está prestando essa concessão, essa concessionária, ela fale. A concessionária que já existe pode falir? Pode falir. Ela fale, ela quebra. E daí, o que acontece? Gente, se houver a falência da concessionária do serviço público, haverá necessariamente a extinção automática da concessão. Ou seja, não tem razão pela qual, se aquela concessionária ela quebrar, você terá manutenção da atividade pública sendo prestada por ela. Então, de maneira automática, tá certo? Ou seja, automática, haverá a extinção, né, dessa concessão. Isso está no artigo 195 da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far so good. No próximo bloco, nós falaremos dos efeitos com relação aos credores. Com relação ao falido, nós já terminamos. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.